A conversa hoje é com um dos políticos dessa nova safra. Ele que dormiu deputado e acordou governador de um estado. Davi Almeida, que é fã do Ayrton Senna, nos recebeu bem à vontade no seu gabinete, em pleno recesso parlamentar. O senhor passou aí 100 dias à frente do governo, né? E uma das coisas que eu consegui gravar pela sua passagem foi uma frase que o senhor disse: nem no melhor dos meus sonhos eu imaginei estar aqui, né? E hoje, depois de passar por esse momento, como é que o senhor avalia estar à frente de um Estado? Eu acho que politicamente isso é um negócio interessante. Eu sou uma experiência indescritível. Primeiramente, eu não me preparei, não trabalhei, não pedi para ser governador. E não você está na quinta-feira no plenário, como presidente da Assembleia, né? Me preparei para ser deputado e presidente da Assembleia, fiz campanha, pedi apoio dos deputados e fui eleito. E você fica sabendo numa quinta-feira pela manhã que na terça-feira você vai assumir o governo do estado como governador. E eu fiquei à frente do governo por 144 dias e nós tivemos a grata satisfação de governar, administrar o estado em plena crise. Para que você tenha uma ideia, o pior ano da arrecadação do nosso estado foi o ano de 2016. Eu assumi em 9 de maio de 2017, quando fomos fazer a comparação da receita de 2016 para 2017, a receita total, nós estávamos menor 2017, 9% que 2016. Aquilo me preocupou demais, porque estávamos em crise, né? O Brasil em crise, o Estado em crise. E nós passamos a tomar algumas decisões para destravar a máquina do Estado, dando ordens de serviço, fazendo pagamento de fornecedores, fomentando, criando e gerando emprego, distribuindo renda. E no mês de junho de 2017, nós crescemos 12% em relação a 2016. Em julho, crescemos 19% o ICMS em relação a 2016. Em agosto, batemos o recorde nacional, 32% de crescimento. E eu deixei o Estado já em setembro com a maior arrecadação da história do Amazonas. Ah, mas o Davi é político, né? Ele agora consegue dimensionar o cargo que ele ocupou ali? Agora sim, agora eu sei discernir, agora eu conheço a máquina pública, eu estive à frente dessa máquina, busquei me aconselhar com muitas pessoas, até porque eu não sabia, não conhecia. Hoje não, hoje a conversa é diferente. Uma conversa política, o programa Conversa Política. Hoje eu conheço os números do Estado, eu conheço a realidade do Estado. Se pregava que o Estado estava quebrado, se pregava que o Estado não poderia pagar as promoções da Polícia Militar, as promoções do Corpo de Bombeiro. Então, o que você acha que falta? Né? Iniciativa, vontade. Dessa perspectiva. Iniciativa, vontade, melhor aplicação do recurso público. Eu te digo o seguinte, com o dinheiro que o Amazonas tem, com os recursos que o Amazonas tem, se forem feitas revisões nos contratos que o Estado tem, para que você tenha uma ideia, tudo que nós fizemos com relação a melhorias no sistema de saúde do Estado, nós fizemos sem aumentar impostos. Inclusive, eu fui o primeiro governador na história do Amazonas que enviou mensagem para a Assembleia para diminuir impostos. Então, tudo gira em torno de prioridades. Prioridades em cuidar das pessoas, prioridade em se importar com a vida das pessoas do interior, da capital. Nós tínhamos 146 pessoas numa fila de espera. Nós diminuímos muito isso, zeramos várias filas. Então, com o mesmo recurso, com o mesmo orçamento, o Estado com 500... Peguei o Estado com 565 milhões de déficit orçamentário e financeiro e entreguei com superávit de 450. Tudo com o mesmo orçamento que nós tínhamos do nosso antecessor. Não tinha mudado nada, né? Nada mudou, somente priorizamos. Destratamos alguns contratos, repactuamos outros, fizemos aí acordos com empresas e diminuímos em 315 milhões, né, economias para os cofres do Estado, que nos proporcionou dar aumento aos servidores públicos, fazer obras, dar execução em obras, contratar serviços, ampliar serviços na área de saúde, na segurança, na educação. Várias escolas foram entregues, mais de 25 escolas entregues. Então, tudo isso se faz por iniciativa do gestor. Pois é, aí o senhor falou uma coisa que é interessante. Eu acho que a sociedade, a gente está vivendo esse momento político de questionamento da classe política, né? E o senhor falou uma coisa interessante. Falta
se importar com o povo. Como romper na cabeça das pessoas esse preconceito com esse discurso de que tem que se preocupar com... Porque o político, na verdade, na prática, as pessoas não veem isso do político. Então, chegou num momento em que há um descrédito, né, desse discurso. Total descrédito. Ninguém se importa, na verdade. Eu vejo o seguinte, eu prego o seguinte, os políticos, eles são os funcionários, o empregado do povo. Nós somos os empregados do povo. Nós devemos fazer aquilo que o povo quer. Os políticos, geralmente os políticos, no caso do executivo, eles ficam encastelados, eles ficam inacessíveis. E a população passou a ver um governador que estava na feira, que estava no mercado, que ia para o shopping, que ia para a rua correr, um governador que ia para a periferia acompanhar as obras, um governador que ia para dentro do hospital. E isso é coisa que a população não tinha acesso, não tinha visto ainda. E através dessas ações que nós fizemos, nós ganhamos essa popularidade, a aceitação, a aprovação da população. E eu acredito que... Pois é, você saiu de uma condição de um deputado, e eu falava agora há pouco com a sua assessoria, exatamente isso. Você tem 3 mandatos. Exatamente, você tinha 3 mandatos, foram mandatos... do ponto de vista da comunicação, bem tímidos ali, né? Eu era avesso à comunicação, vou te ser sincero. E eles falaram isso. Não, eles não gostavam nem de rede social, não queriam nem falar, né? Eu, antes de assumir o governo, eu tinha 5 mil seguidores na minha rede social, né? E daí eu vi a importância desse meio de comunicação, na verdade, essa ferramenta fantástica, maravilhosa, a partir desse momento que nós abrimos a mente, na verdade, a minha equipe já me cobrava muito isso. E eu tinha o meu mandato focado naquilo, no meu público-alvo, sempre estive presente. E eu digo o seguinte, a partir desse momento nós ganhamos uma projeção maior. Para que você tenha uma ideia, eu vou te informar ao teu público, ao público que assiste nesse momento a nossa entrevista. Eu tinha 5 mil seguidores. E eu tive, em 5 meses, eu gastei 2.900.000 reais com propaganda. Quase nada. Porque o governo anterior gastava 6. O atual governo está gastando 7 milhões mês. O governo anterior gastava 6 milhões mês com mídia e o governo atual está gastando 7 milhões com mídia. Eu, em 5 meses, gastei 2.900.000. Então, eu ganhei notoriedade, eu ganhei exposição através das redes sociais. É claro que o cargo de governador te expõe muito, a mídia, a TV, a rádio, eu vi, inclusive, que você faz uma coisa que... Assim, eu não vejo muitos políticos fazendo. Você leva a família, né? Para dentro do teu perfil. Eu vejo que você grava alguns vídeos e tal. Isso te deixa à vontade? Como é que é essa relação de trazer a família para dentro da vida política? Né? A minha família, tem muito político que não gosta, né? Tem medo, né? Minha família, na verdade, ela não participa da atividade política. A minha família, a minha filha totalmente fora do contexto. A minha esposa também não teve participação nenhuma no governo, não tive nenhum parente meu à frente de secretaria, né? Eu faço muito bem essa distinção. O que eu faço quando eu coloco a minha família é porque a rede social, as pessoas têm vontade de conhecer o teu dia a dia. E como eu sou uma pessoa cristã, eu tenho na minha casa um grupo, né? A minha filha é cantora, um grupo de música que acompanha ela. E eu faço exatamente isso, transmitir um culto que a gente tem, uma célula, um pequeno grupo que a gente tem dentro da nossa casa e trazer as pessoas para conhecerem a nossa rotina, né? Às sextas-feiras, aos sábados. Então, é uma vez por semana que eu faço isso. Exato. Tá? E qual o papel da fé dentro do papel político que você executa? Eu nunca neguei a ninguém, eu sou um cristão evangélico desde que nasci, não vou abandonar as minhas convicções, aquilo que eu acredito, né? E eu trouxe exatamente aquilo que eu vivo para dentro da política e eu sou de uma igreja muito tradicional em que via a política de costas, né? E eu passei por esse momento, por essa transição. Hoje não tenho apoio da igreja, a igreja não apoia ninguém, nenhum político, a igreja é apartidária, é a política, mas ainda assim eu sou um membro da igreja, apenas que se tornou político sem o apoio da igreja necessariamente. E você consegue... Consigo, eu vou para a minha igreja... Digamos, respeitar, né? Seria isso. Né? Exatamente, eu acho que todas as igrejas deveriam se comportar assim. Né? Apoiar politicamente, mas sem colocar o nome da instituição à frente. Agora, Davi, a gente olha a sua vida política e você viveu uma mudança muito grande e muito rápida, né? Verdade. E nessa mudança muito grande e muito rápida,
você se posicionou muito claramente contra alguns grandes figurões políticos do nosso Estado, né? Você, num primeiro momento, rompeu ali aquela relação com o senador Omar Aziz. Isso acredito que tenha sido um momento importante, né, da tua decisão política. E depois, com a eleição do governador amazoniano Mendes, a gente vê uma postura muito rígida ali em relação ao governo do Amazonino. É uma luta Davi contra Golias? Como é que você enxerga esse posicionamento seu agora? Eu não vejo assim, não. O que eu vejo é o seguinte: eu não concordo com a forma e não concordo com a pessoa, né? Mas eu não me coloco... eu não sou oposição. Não, eu sou oposição, eu sou contrário a fatos, eu sou contrário, eu combato teses, opiniões e comportamentos, eu não combato pessoas, né? Então eu entendo o seguinte: nós temos a oportunidade de mudar o Estado. Eu tive a oportunidade, estive à frente do Estado por quase 5 meses e eu sei do que é possível fazer pelo povo, e eu não concordo que façam menos do que eu fiz pelo povo. Então, contra isso, eu estou me colocando contra. O caso dos policiais ali, né? Policiais, servidores públicos, serviços públicos, obras públicas, tudo isso é possível de fazer, e nós fizemos em pouco tempo muito do que poderia ter sido feito há muitos anos. Vou te dar uma informação. Em 3 governos, a M070 ela avançou 15 quilômetros. Daqui da ponte até o quilômetro 15, quilômetro 20, salvo engano. Em 4 meses nós fizemos 17. E o dinheiro em caixa. Em 4 meses nós tiramos do papel uma passagem de nível, colocamos à disposição da população lá na Zona Norte, na Avenida Margarita, no Nova Cidade. Então eu não me conformo que as pessoas possam trabalhar somente no momento da política, no momento da eleição. Vai entrar agora 300 milhões nos cofres do Estado, eu vou fazer a cobrança. Você teve agora na 319, né? Eu não me conformo. Que é histórico esse negócio. Eu não me conformo. O que falta aí nesse caso? Falta vontade política, falta interesse político. Não é dinheiro. Político. Eu acredito que dinheiro, o recurso existe para fazer. O que precisa são os representantes políticos do Estado do Amazonas buscarem nessa pauta a pauta principal do desenvolvimento do Estado. Eu vou te afirmar, Álvaro, que a solução para a produção, não do Amazonas, mas do Brasil, quem sabe do mundo, na produção de alimentos, está no sul do Amazonas. Áreas agricultáveis, grandes campos naturais. Para que você tenha uma ideia, nós liberamos a produção de soja lá no município de Humaitá. No Mato Grosso, que é o maior produtor, eles colhem 55 sacas por hectare de soja plantada. O Amazonas, em 1 hectare, ele colhe 68 sacas. As nossas terras são mais férteis, são mais produtivas, e nós precisamos transformar os campos naturais do sul do Amazonas, Humaitá, Manicoré, sul de Manicoré, Apuí, no grande corredor. E está vinculado à BR. Isso. Ao lado da BR-230, ao lado da 319, e o que é melhor, com um porto já pronto para escoar essa produção, e inclusive com muito interesse da China, do Japão, em comprar a nossa produção toda. Foram plantados, eu quero aqui, o governo do Davi, o governo do Amazonino, não, os méritos, sabe de quem são disso? Do produtor rural, do Joselito, esse que é o produtor, guerreiro, esse que é o guerreiro, esse cara veio, ele é lá do Mato Grosso, veio, investiu aqui, e aqui ele sabe que tem melhor produção. Esse cara tem que ser, sem dúvida alguma, dado a ele o valor necessário. Tem muita crítica, né, dessa sua viagem aí para a BR, dizendo, isso aí é tentar se aproveitar, oportunismo. Como é que você vê essa comunicação, digamos aí? Sempre se ouviu falar, eu ouvia falar sempre, há 35 anos, não dá para asfaltar 319. A gente cresceu vendo isso, todo mundo fala isso, porque vai desmatar, conversa. Nós viajamos 2.800 quilômetros indo e voltando, porque nós fomos pela 230, fomos para Lábia, depois voltamos para Humaitá, fomos até Apuí, e nós não encontramos um animal silvestre cruzando a rodovia, nós não encontramos uma árvore para desmatar, nós não encontramos um animal morto às margens da rodovia, e o que se dizia que não podia, porque ia desmatar, a estrada já existe. Sim, a questão ambiental, né? Você anda 100 por hora numa estrada que já está pronta, de pissarra,
Por que não você andar a 100 por hora numa estrada asfaltada? Sabe o que acontece? Vão desmatar a estrada se asfaltarem, nos comparando com o Pará e com o Acre. Nós não podemos ser comparados com o Pará e com o Acre com relação à preservação ambiental. Nós somos a referência da preservação ambiental no mundo, né, no Brasil. 98% da nossa floresta está preservada. O que nós temos que ser comparado é com nós mesmos. Por exemplo, era esse mesmo apelo que nos deixava aqui em Manaus e tínhamos que ir até a cidade de Boa Vista no barro. Porque iam desmatar, porque iam ocupar a rodovia a 174. Até hoje a 174 não é ocupada porque o amazonense sabe preservar. E aquele povo que sabe preservar, que é o amazonense, ele não pode ficar no isolamento. Aquilo que nós sabemos fazer não pode servir de punição para o povo do Amazonas que sabe preservar. Isso tem que valer a nosso favor, está servindo contra, porque os outros desmataram e aí nós estamos pagando uma conta que não é nossa. E essa BR é possível sim de ser asfaltada. O que você pretende fazer aí como deputado? Olha, como presidente da Assembleia, pelo menos? Como presidente da Assembleia nós já estamos fazendo, nós já temos a agenda marcada em Brasília com o senador Assi Gurga, o senador Gladson Cameli, nós vamos procurar... Exatamente, e nós vamos procurar todos os órgãos, o DENIT, o IBAMA, para que nós possamos abrir os olhos da bancada amazonense, dos políticos amazonenses, da importância da 319, para que nós possamos transformar o sul do Amazonas no Eldorado da produção de alimentos no Amazonas, no Brasil e quem sabe do mundo. Davi, agora para a gente encerrar a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário político nacional. Você acha que a gente está vivendo o pior momento da política ou o melhor momento da política? Vejam só, momento muito difícil do ponto de vista político, econômico, ético e moral do Brasil. Muito difícil, né? Em que a população clama por mudança, quer renovação. Nós temos aqui hoje o advento das redes sociais, que fala muito forte, né? Sim. Hoje em dia as pessoas ficam dentro de casa e elas são vistas pelo mundo. E eu acredito que os olhares da população brasileira, do mundo, né? Se volta ao Brasil, à política brasileira, e nós estamos buscando encontrar mecanismos, e a minha presença no governo do Estado mostrou isso, que é possível se fazer, é possível realizar. Você não precisa aumentar impostos, você não precisa fazer nada mais, nada menos do que gestão pública para poder melhorar a qualidade de vida do povo do Amazonas. Eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar uma colocação aqui para as pessoas que vão nos assistir. Como pode? Se nós vivemos no estado com 98% da nossa floresta preservada, 98% do nosso território é mato ou rio, porque os 2% onde vivem os brasileiros amazonenses que vivem nesse lugar é tão mal cuidado? Porque 42 municípios não tem nem sistema de abastecimento de água. Porque as cidades estão todas na lama, esburacadas, cheias no período da chuva, lama, no período do sol, poeira. É isso que eu vou chamar a sociedade a trabalhar. E é nisso que a população está cobrando os políticos. Não dá mais para enganar a população. Os políticos precisam entender que nós somos representantes do povo e devemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida do povo do nosso estado. Davi, obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Sucesso. Desejo sorte também. Eu sei que a luta é grande. Tá certo. Vem aí um ano difícil, né? Sem dúvida. Eu desejo êxito, sucesso e um crescimento exponencial ao seu trabalho. Tá certo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.